A sua percepção das coisas que te rodeiam é a mesma que a minha? Será que existe apenas uma única realidade? Ou será que a minha interpretação das partes e do todo depende das minhas experiências e histórias? A maneira como percebemos as coisas determina o nosso comportamento? Vamos entender o que duas partes da psicologia, o behaviorismo e a Gestalt, falam destes assuntos? Mas, enquanto isso, veja a imagem ao lado. O que há de diferente nela? Os psicólogos que estudaram a Gestalt criticaram o behaviorismo, uma vez que esta teoria só considerava o comportamento humano em seus aspectos observáveis, ou seja, naquilo que estivesse relacionado às respostas dos sujeitos aos estímulos do meio. Por outro lado, os gestaltistas acreditam que existe, entre o meio e a ação dos indivíduos, o processo perceptivo. Mas o que seria isso? Para a Gestalt, caberia a pergunta: quais as percepções que tenho daquela situação? No exemplo da cebola, haveria entre o estímulo e a resposta as percepções próprias de cada sujeito para esta mesma situação. O processo perceptivo, portanto, seria aquilo que o indivíduo percebe e como se dá essa percepção, o que é de fundamental importância para a compreensão do comportamento. Isso porque o comportamento para os gestaltistas deve ser estudado de forma mais ampla, levando em consideração o que altera a percepção dos estímulos e não os estímulos somente. A Gestalt consiste em um conjunto de conceitos relacionados à percepção que o ser humano possui sobre as formas apresentadas durante o nosso dia a dia. Para Wolfgang Köhler, um dos principais teóricos da psicologia da Gestalt, os nossos processos de percepção é que irão determinar as impressões de cada um sobre o meio externo. Veja o que ele diz. As coisas que tenho diante de mim, que vejo e apalpo, não podem ser idênticas aos objetos físicos correspondentes. Significa que o que é percebido não corresponde a uma verdade objetiva, mas a uma construção perceptiva individual. O autor diz ainda que toda realidade objetiva depende intimamente de certos processos do nosso organismo e, por isso, perdem, de certa forma, sua objetividade. Então, o autor provoca: como posso dizer que uma cadeira, por exemplo, é uma experiência objetiva, se tenho que admitir que ela depende de certos processos do meu organismo? O gestaltismo prioriza os processos internos, aqueles que, de alguma forma, já estavam em nosso sistema biológico, aguardando para serem ativados. Ou seja, existem estruturas mentais que são comuns a todos, mas que se configuram e atualizam a partir da experiência anterior de cada um. Essas estruturas mentais elaboram as sensações e dão sentido às percepções.
A Gestalt estudou principalmente a percepção e sensação do movimento, as ilusões de ótica presentes nas imagens ambíguas e no cinema. Nesse último, o que está em jogo é uma ilusão de nosso aparelho perceptivo que vê, em movimento, uma sequência de imagens estáticas. O movimento seria uma ilusão de ótica. Sendo assim, quais são os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica? Por que temos essa visão deturpada das imagens? A resposta é que as imagens se sobrepõem em nossas retinas e, por isso, temos a sensação do movimento. No caso das imagens ambíguas, a explicação seria o fato de não haver uma clareza entre a figura e fundo das imagens, o que provocaria uma confusão na percepção. A conclusão dos gestaltistas é que nossa percepção tem a tendência a buscar a boa forma, ou seja, uma configuração harmoniosa, simples e clara. Isso significa dizer que há algo de comum entre os seres humanos, algo da ordem do biológico, que se configura como um conjunto de leis universais que fazem da percepção humana uma função psicológica, determinada a buscar as melhores configurações. Observe as imagens ambíguas ao lado. Como é difícil reconhecer com clareza aquilo que é figura e o que é o fundo. Essas imagens são exemplo que nos apontam para a nossa necessidade biológica de perceber com harmonia e sem confusões as situações que nos são apresentadas. A confusão que as figuras ambíguas trazem só vem a nos mostrar que nosso processo perceptivo não é favorecido quando não há uma distinção clara entre a figura e seu fundo. A percepção para a Gestalt é entendida como totalidade. Os fenômenos psíquicos são entendidos como totalidades organizadas. Então, como já dissemos, o comportamento deve ser estudado em seus aspectos globais, ou seja, não olhamos os objetos, mas sentimos, cheiramos ou sentimos o gosto pelas partes. Cada ingrediente, cada pedaço, cada elemento. Ao contrário, compreendemos os objetos à nossa volta por uma totalidade. Por isso se diz que o todo é mais do que a soma das partes. A visão global das situações é o que importa para os gestaltistas e não cada parte que compõe o todo. Existem algumas propriedades da nossa percepção que temos a tendência a buscar. O fechamento, dar contorno às formas, mesmo que ele não exista. A simetria, dois lados iguais. A regularidade, que seria uma constância das formas e não suas variações. Com relação ao comportamento humano, a Gestalt diz que, ao contrário do behaviorismo, não são somente as propriedades do meio físico objetivo que contam, mas a interação entre o físico e nossas percepções. Foi o que a Gestalt chamou de meio comportamental. O que seria isso?
é o que resulta da interação das propriedades físicas do meio com a nossa interpretação. Por isso, nossos comportamentos são desencadeados pela nossa percepção do meio e não unicamente por suas propriedades físicas. Um bom exemplo é quando pensamos que vimos a pessoa amada. As palpitações, reações físicas e psicológicas são as mesmas, mesmo que o meio geográfico mostre o contrário, no fim das contas. Ou seja, mesmo que tenhamos nos enganado e não seja de fato aquela pessoa. A conclusão desse exemplo é que, mais importante do que os fatos objetivos, é a interpretação que temos deles. Em termos gerais, seria meio geográfico, meio físico em termos objetivos, meio comportamental, resulta da interação do indivíduo com o meio físico. Para o gestaltismo, o foco da aprendizagem é o aluno enquanto um sujeito que possui um aparato biológico, com tendências a seguir certa padronização de percepções, se estas forem organizadas, segundo os princípios da boa forma. O processo de desenvolvimento se dá pela maturação do sistema nervoso e das estruturas perceptivas que a criança já traz ao nascer. Já a aprendizagem é explicada como sendo um insight, uma revelação, um discernimento. Enfatiza-se o momento da aprendizagem, ou seja, a situação onde ocorre a aquisição de um conhecimento novo, a partir de boas percepções. As especialistas Miriam Lúcia Duce Marisa Maria Neves e Sheila Anthony explicam que, segundo a visão gestáltica, é no presente que ocorrem os elementos necessários para que o indivíduo compreenda e experimente a realidade como um todo. Insight. O que seria isso? É o momento de dar-se conta da solução do problema. Parece que, de repente, tudo fica claro e compreensível e se estabelecem relações entre os elementos da situação. A compreensão súbita do campo perceptivo configura uma totalidade dos processos avaliativos. Embora discordem que o processo de aprendizagem tende a variar de pessoa para pessoa, a utilização dos conceitos na Gestalt obedece a regras de percepção sensoriais, comuns à maioria das pessoas conforme sua faixa etária. Essas são percepções baseadas, principalmente, nos aspectos fisiológicos, isto é, não tendo tanta importância as influências externas, como papel social, econômico ou cultural. As interpretações de cada um tendem a ser individualizadas, porém, as percepções por meio dos princípios da Gestalt são importantes ferramentas para o nivelamento